Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos de Jesus. E antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos fechar os nossos olhos, nos acalmar, tranquilizar os nossos pensamentos, o nosso coração, nos conectar com os nossos mentores, com os benfeitores, pedindo que nos auxilie na higienização do ambiente onde nos encontramos, na harmonização do nosso interior. E vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo que nos auxilie no entendimento de mais esse aprendizado, que possamos aproveitar muitas coisas para colocar em nosso dia a dia. Que assim seja. E assim, mais preparados, mais tranquilos, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, cujo tema é Diante do Conformismo, retirado do livro Palavras de Vida Eterna. Nesse texto, Emmanuel faz uma comparação entre o conformismo e a conformação. Então, para Emmanuel, conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. E para enriquecer mais o entendimento dessas duas palavras que Emmanuel dá ênfase nesse texto, eu busquei o auxílio do nosso dicionário. E lá encontrei conformação como resignação, como adaptação a uma situação. E o conformismo como comodismo, preguiça, desinteresse e passividade. Então, duas palavras parecidas, mas bem distintas. E Emmanuel ainda explica mais, dizendo que existem diante de Jesus discípulos conformados e discípulos conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Já os conformistas confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele. Principalmente quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Então, vejam bem, então os conformistas, eles até entendem os ensinamentos, eles até buscam esse entendimento, esse conhecimento, mas colocam, deu para perceber que eles colocam então o conforto material acima desses ensinamentos. Então eles hesitam em seguir esses ensinamentos de Jesus, principalmente quando eles estão diante aí de tantas coisas atrativas nesse mundo material onde vivemos. Agora, os conformados não. Os conformados, eles são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Então, os conformados são aqueles que se conformam com a situação, com as coisas, porém, eles estão sempre atuando e realizando as suas tarefas.
Então, se a gente for ver lá o que o dicionário disse, a conformação é a resignação. E o que é a resignação quando a gente busca lá no Evangelho segundo o Espiritismo? É o consentimento do coração. Então, aqueles que são os discípulos conformados, eles aceitam, né? Eles seguem Jesus com consentimento, porque com o consentimento do seu coração. É uma coisa bem lá de dentro, né? Já os conformistas é aquele que, né, acaba saindo fora muitas vezes, a hora que lhe convém, eles seguem, procuram seguir o ensinamento, mas estão sempre dando aquelas escorregadas, porque os bens materiais, os gozos materiais, são mais chamativos, mais importantes. E aí nós podemos lembrar da parábola dos dois irmãos, onde o pai chega para um filho e fala para ele, pede para ele trabalhar na vinha. E aí ele diz, eu vou. E não vai. O pai chegou ao segundo filho e pediu que fosse trabalhar na vinha. E o filho imediatamente disse, eu não quero. Mas depois de refletir, pensar, ele foi. Então, qual dos dois obedeceu ao pedido do pai? Obedeceu ao seu pai. O segundo, embora o segundo se recusou num primeiro momento, mas o que ele fez? Ele refletiu, pensou na sua atitude, nas suas palavras e viu que realmente ele estava errado, então que ele devia ir lá trabalhar na vinha. Por isso ele foi. Já o primeiro disse que ia, mas com certeza surgiram outros compromissos que para ele foi mais interessante, mais importante, né? Os compromissos que Emmanuel coloca como as coisas materiais, né, deste mundo material, e ele acabou não cumprindo com a sua promessa, não foi trabalhar na vinha. Então, a gente pensando nessa parábola, a gente vê que aqui nós encontramos os dois irmãos, nós encontramos um que é esse discípulo conformista. É aquele que diz que vai, mas depois não vai. E o discípulo conformado, que é aquele que disse que não ia, mas no fim ele acabou percebendo que ele tinha tomado uma atitude meio inadequada e foi. E se nós buscarmos lá no dicionário, nós vamos ver que o conformado é aquele que se adapta a uma situação, é aquele que inclusive tem lá um sinônimo de formação, é aquele que acaba se transformando, acaba se modificando, porque ele faz uma reflexão daquilo que disse, daquilo do seu ato, e acaba se renovando, se transformando e vai. Ou seja, existe aí a atividade, né? É algo ativo, não é bem diferente do conformismo, do conformista, que é passivo, que lá no dicionário está escrito, é aquele que tem a passividade, é aquele que não realiza a ação. E aí nós podemos pensar até no cotidiano, quantas vezes nós escutamos pessoas dizerem assim, eu estou passando por isso porque é uma provação que eu tenho que passar, é uma expiação, então, se Deus quer assim, então que seja, então vamos passar por isso. E não faz nada a respeito, simplesmente aceita aquilo, se conforma com aquilo, porém não realiza nada para amenizar a sua situação. Ela simplesmente coloca que aquilo é algo que ela tem que passar, porque
alguma coisa que ela fez na vida passada e agora ela está tendo que passar por aquilo, então ela vai aceitar com resignação. Mas não é assim. Não está correto esse pensamento. Porque quando a gente passa por uma situação, não importa se estamos passando por isso, por essa situação difícil agora, porque estamos resgatando alguma coisa do passado, porque estamos passando por uma expiação ou por uma aprovação, ou se é algo que nós fizemos nessa existência ainda e não lembramos, não percebemos e de repente nós nos encontramos numa determinada situação que é justamente para nos chacoalhar e fazer com que sejamos diferentes, façamos algo diferente. Então é aí que entra a reflexão, é aí que entra o entendimento daquilo pelo qual estamos passando. E nós precisamos arregaçar as mangas e procurar fazer alguma coisa por nós mesmos. Procurar amenizar a nossa dor. Procurar uma forma de diminuir o nosso sofrimento, de encontrar a solução com mais rapidez. Então não é simplesmente aceitar a situação e ficar de braços cruzados esperando aquilo passar. Porque não é assim que funciona. Nós precisamos realizar uma ação. Porque senão nós somos o conformista, aquele que desanima, aquele que não tem preguiça de fazer alguma coisa, aquele que é passivo, que não tem vontade de nada. Apenas, digamos assim, coloca a culpa que Deus quer assim, então que seja feito assim. Deus não quer assim. Ele quer a nossa ação. Ele quer que aprendamos com aquilo e não simplesmente nos colocar como coitados e tem que ser assim, vamos. Não. Deus quer que a gente faça alguma coisa. Por isso que está lá escrito no Evangelho, né? Pedi e obtereis. Mas não é pedir e ficar esperando a coisa acontecer, cair do céu. Mas pedir e realizando até conseguir. Não é pedir que a coisa caia do céu, mas pedir e ao mesmo tempo tentar buscar formas de alcançar aquilo que deseja. Porque senão não consegue. Nós podemos pensar até aquela pessoa que muitas vezes fala, meu vizinho deu sorte porque ele teve muita ajuda, por isso que ele está progredindo na vida, ele teve muito auxílio, ele teve muita sorte. Se eu tivesse tido a sorte que ele teve, o auxílio que ele teve, eu também estaria bem como ele está. Será que é assim que funciona? Porque se aquele vizinho, ele está bem, como será que ele chegou àquilo? Ele pode até ter recebido ajuda, mas se ele não tivesse aberto, preparado para receber aquela ajuda e seguir em frente, aproveitar aquela ajuda que ele teve, ele não teria prosperado. De repente nós recebemos ajuda, mas não estamos prontos, não conseguimos realizar nada com aquela ajuda que recebemos, porque não estamos preparados. Não estamos ainda em condições de seguir, de crescer. Não fizemos o bastante. Então precisa ver, nós precisamos, ao invés de ficar observando o que o outro tem, a sorte que ele teve, vamos buscar em nós por que não conseguimos tanto. O que está faltando em nós? Será a coragem de arriscar?
Será a vontade de trabalhar mais? O que está faltando? O que é preciso mudar em nós? Não perder tempo em ficar cobiçando o que o outro tem, ou ficar simplesmente colocando a culpa como se fosse a sorte que ele teve e eu não tive, a ajuda que ele teve e eu não tive. Não. Temos que observar em nós o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Então é uma leitura diferente que temos que fazer da situação. Porque é comum, né, a gente ouvir esse tipo de comentário, né, que porque ele teve sorte, porque ele teve ajuda para entrar naquela empresa, porque ele teve uma indicação e assim por diante. Mas a gente acaba com isso deixando de olhar para dentro de nós mesmos e perceber, poxa, se eu tivesse tido uma indicação, será que eu teria tido capacidade de realizar o que aquela outra pessoa está realizando? Então vamos avaliar as nossas qualidades e também as nossas fraquezas, também os nossos defeitos, para modificar. Então esse é o conformado, não o conformista, né? O conformista é aquele que, eu me conformo com a minha situação porque eu não tive sorte. Eu me conformo com a minha situação porque eu não tive ajuda. Então eu só tenho isso e pronto. Então esse é o conformista. Acabou. Aceitou daquela forma e, né? Mas temos que ser diferente. A mesma coisa se no nosso trabalho, por exemplo, de repente, estamos ali na empresa há 20 anos, sempre no mesmo serviço, e de repente entrou pessoas novas, né? Entraram outros, foram contratadas outras pessoas, e não demorou muito, já subiram de cargo. Então aí entra a indignação. Olha, estou aqui há 20 anos e não consegui subir de cargo, né? Um cargo mais elevado. Esses aí entraram, não tem um ano, já conseguiram um cargo mais elevado. E aí? Mas aqueles que entraram depois podem ter entrado com uma garra maior. Enquanto a gente está ali há 20 anos no comodismo, porque o conformista também, ele gosta da sua zona de conforto, ele é bem comodista, então ele está ali fazendo o seu trabalhinho, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre do mesmo jeito. Já aquele que entrou depois, ele não é conformista, ele entrou com garra, ele quer mais, ele dá mais de si, ele faz mais do que aquilo que o patrão esperava dele. Então ele se sobressai pelo seu trabalho, pela sua alegria de realizar, pela sua dedicação, pelo seu interesse. E esse, então, tem mais chance de subir de posto, subir de cargo, do que aquele que ficou 20 anos daquele mesmo jeitinho, sem procurar se renovar, sem procurar fazer um curso, enfim. Então, aí nós estamos vendo também diferenças, né? Ilustrando mais essas diferenças que Emmanuel coloca aqui. E aí nós podemos até lembrar da parábola dos trabalhadores da vinha, aonde o senhor da vinha saiu cedo e contratou os trabalhadores por 1 denário para ir trabalhar na sua vinha. Aí mais tarde ele saiu de novo, pegou outros trabalhadores. Mais tarde ainda pegou mais trabalhadores. E já lá no finzinho da tarde, mais trabalhadores. Aí, quando terminou o dia, ele pediu para que chamasse os seus trabalhadores para ele acertar. Só que viessem os últimos primeiro. Aí, aqueles que trabalharam menos tempo, ele pagou 1 denário pelo trabalho que fizeram. E assim ele foi pagando até chegar aos primeiros que trabalharam o dia inteiro.
e a eles também lhe deu um denário. Eles ficaram indignados porque esperavam que fossem receber mais, porque afinal de contas, eles trabalharam o dia inteiro. Os outros trabalharam poucas horas. E eles questionaram. Mas o Senhor disse, olha, eu contratei vocês por um denário, eu estou sendo justo com vocês. E eu posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, pagar as pessoas, se eu tenho bom coração, que seus olhos não fiquem em cima da minha bondade, que seus olhos maus não fiquem em cima do meu coração bom. Então vejam bem o que essa parábola vem nos mostrar. Aqueles que estavam trabalhando o dia inteiro, eles estavam ali fazendo seu servicinho, eles foram contratados por um denário, estavam fazendo aquele serviço bem pacato, de forma tranquila, para ganhar o seu dinheirinho. De repente, aqueles que foram contratados já com pouco tempo de trabalho, tinham poucas horas para realizar o seu trabalho, eles vieram com muita garra, querendo mostrar o máximo, fazer o máximo em pouco tempo. Então, eles realizaram mais do que o senhor daquela vinha e até imaginaria que fossem fazer. Eles fizeram mais do que eles deveriam fazer. Então, se eles fossem trabalhar o dia inteiro naquele pique, naquela alegria de trabalho, naquela vontade de trabalhar, eles teriam rendido muito mais do que aqueles que ficaram o dia todo ali só devagarinho fazendo o seu trabalho. Então essa é a diferença do conformista, do conformado. É meio assim, parece meio complicado, mas eu acho que estou me fazendo entender. E daí eu vou ler uma fala de Paulo que Emmanuel coloca nesse texto, que é super importante. Então, Emmanuel coloca essa fala de Paulo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa evolução, né? Colocando em prática os ensinamentos que Jesus vem nos ensinando ano após ano, né? E qual é o convite de Paulo com essa frase? Refletir e crescer através da renovação. E renovar é conhecer a si mesmo. Mais uma vez caímos aqui. Então Paulo coloca aqui, ele coloca passividade? Não, mesmo porque o próprio Paulo, ele foi um guerreiro, né? Ele regaçou as mangas e foi realizar aquilo que ele acreditava, logo depois de ter sido convertido, não é? Então, por isso que Emmanuel cita que nós precisamos dessa renovação, sempre. Renovar, renovar e renovar. Renovar no seu trabalho, renovar na sua família, renovar consigo próprio. Aprendendo, entendendo e colocando em prática o que se aprende. Porque esse é o mais difícil. Por isso que se fala que é difícil entrar pela porta estreita, mais fácil entrar pela porta larga. Porque a gente precisa fazer essa renovação, conhecer a si próprio, para poder seguir o caminho do Mestre, para poder seguir os ensinamentos de Jesus, para conseguir passar pela porta estreita. E aí, nós lembramos aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, tudo que nós falamos, o que nós fazemos, sai do coração. E é aqui, dentro de nós, que precisa haver a renovação. Porque nós podemos usar as nossas palavras e os nossos atos para fazer o bem, para fazer a caridade, ou usá-los para fazer o mal. Depende de nós, porque temos o livre arbítrio. Mas o que nós não podemos fazer é
deixar de lutar por essa renovação. Não é fácil, mas isso tem que ser feito a todo dia. Como Santo Agostinho coloca, né? Faça perguntas para si próprio. O que fez? Se o que fez foi bom? Se seria bom se o outro tivesse feito para você? E dessa forma, questionando a si próprio, você vai reconhecer os seus erros, vai reconhecer o que você precisa mudar e vai começar a renovar aos pouquinhos. E nós não podemos perder a esperança nem a fé, que é esse nosso objetivo, é esse o nosso caminho. E nós vamos conseguir, porque aí nós vamos lembrar da parábola do fermento, aonde Jesus diz que o reino de Deus é o fermento que uma mulher pegou e colocou em 3 porções de farinha, até que essa massa se levedasse e o pão crescesse. Então esse fermento é esse ensinamento. E esse ensinamento é colocado à nossa disposição. E nós estamos aqui para deixar esse fermento crescer dentro de nós. Crescer o nosso conhecimento, crescer o nosso entendimento, e é assim que nós vamos mudando e vamos devagar, porque o fermento não age imediatamente na massa. Ele demora um pouco. Então esse fermento que está em nós, ele está funcionando, ele está ativo, mas nós precisamos também nos manter ativos para poder crescer e seguir o caminho que nos leva ao Pai. Queridos irmãos, espero ter podido esclarecer um pouco esse tema, que a princípio parecia confuso, 2 palavras parecidas, mas sentidos diferentes. Mas o importante é sabermos que precisamos mudar. E para finalizar, eu realmente abri Minutos de Sabedoria. E por incrível que pareça, saiu exatamente aquilo que eu acredito que é o nosso final de reflexão. Estude sua própria personalidade. De nada vos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Fiquem em paz, fiquem com Deus no coração, que Jesus ilumine cada um para que possamos estar sempre nos renovando para seguir em frente na nossa evolução. Que assim seja.